Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 80. Na figura 8.65, um bloco de granito de 1.400 kg é puxado para cima por um cabo em um plano inclinado com velocidade constante de 1,34 metros por segundo. As distâncias indicadas são D1 igual a 40 metros e D2 igual a 30 metros. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano inclinado é 0,40. Qual é a potência desenvolvida pela força aplicada pelo cabo? A potência desenvolvida por uma força é igual ao produto escalar entre a força e a velocidade. P é igual a F escalar com B, o módulo de F vezes o módulo de V, vezes o cosseno de θ, o ângulo entre os vetores. Então, para calcular o valor da força aplicada pelo cabo, a tensão no cabo, precisamos determinar o valor do seu módulo. Para isso, vamos identificar todas as forças que atuam sobre o bloco durante a sua subida. São 4 forças. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como ele pressiona o plano inclinado, de acordo com a terceira lei de Newton, o plano reage exercendo a força de reação normal perpendicular ao plano. A força de tração na corda, paralela ao plano e no sentido para cima. E a força de atrito cinético, também paralela ao plano, no sentido contrário ao movimento. Como em todo problema de plano inclinado, o mais conveniente é considerar o eixo X paralelo ao plano e o eixo Y perpendicular a ele. Podemos então desenhar as componentes do peso nessas direções. Como já vimos diversas vezes em problemas anteriores, o ângulo que a força-peso faz com a direção perpendicular ao plano é igual ao ângulo de inclinação do plano. Considerando um triângulo semelhante ao triângulo que forma o plano inclinado, o cateto oposto ao ângulo de inclinação é igual a D2 e o cateto adjacente é igual a D1. Se calcularmos a tangente do ângulo θ, utilizando essas medidas, teremos que a tangente de θ vai ser o cateto oposto D2 sobre o cateto adjacente D1, ou seja, 30 dividido por 40, que dá 0,75. Então, o θ é o arco cuja tangente é 0,75, que dá 36,8 graus. Considerando o triângulo semelhante a este, formado pelo peso de suas componentes, se calcularmos o seno e o cosseno deste ângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, Px, sobre a hipotenusa P. Então, o Px vai ser P vezes seno de θ, mg vezes seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, Py, sobre a hipotenusa P. Então, o Py vai ser P vezes cosseno de θ, mg vezes cosseno de θ. Como o bloco não se movimenta na direção y, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Considerando o sentido para cima como positivo, teremos que Fn menos Py é igual a zero. Então, Fn menos mg vezes cosseno de θ, que é o Py, é igual a zero. Então, Fn vai ser mg vezes cosseno de θ. O módulo da força de atrito cinético é proporcional ao módulo da força normal. Então, Fc é igual a mc vezes Fn, o coeficiente de atrito cinético vezes o módulo da força normal. Então, mc vezes mg cosseno de θ. Como o problema diz que o bloco se move com velocidade constante, também se aplica a primeira lei de Newton na direção x, e a soma das forças nessa direção também é nula. Considerando o sentido subindo a rampa como positivo, teremos que T menos Px menos Fc tem que ser igual a zero. Então, T menos mg seno de θ, que é o Px, menos mc vezes mg cosseno de θ, que é o Fc, tem que ser igual a zero. Como temos menos mg nas duas últimas parcelas, a gente pode colocar em evidência, então fica T menos mg vezes seno de θ mais mc cosseno de θ é igual a zero. Passando esse termo negativo para o outro lado, o T vai ser mg vezes seno de θ mais mc cosseno de θ. Observe que a força de tração na corda
tem mesma direção e sentido do deslocamento, e o ângulo entre esses vetores é nulo. Calculando agora a potência desenvolvida por essa força, a potência vai ser o módulo da tração, vezes o módulo de V, vezes o cosseno de 0 grau, que é o ângulo entre eles. Como o cosseno de 0 grau é igual a 1, o P vai ser T vezes V. Então, é mgv seno de θ mais mc cosseno de θ. Substituindo pelas medidas, fica 1.400, que é o m, vezes 9,8, que é o g, vezes 1,34, que é o v, vezes o seno de 36,8 graus, que é o ângulo, mais 0,40, que é o mc, vezes o cosseno de 36,8 graus. Efetuando esses cálculos, dá 16.901 watts, que eu posso escrever como 16,901 vezes 10 elevado a 3 watts. Como o prefixo quilo é equivalente à potência 10 elevado a 3, e escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas menos precisas utilizadas, ele se torna. A potência vai ser 17 kW.